Olá, meu nome é Letícia, eu sou advogada, faço parte aqui da equipe do escritório. Seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo e neste canal. Hoje eu quero falar para vocês qual é o momento certo de você escolher o regime de bens do teu casamento ou da tua união estável. Primeiro de tudo, eu quero falar com você sobre a necessidade de estudar o regime de bens. E para que você possa escolher o teu regime de bens, do teu casamento, da tua união estável, é necessário que você saiba quais são os regimes de bens. E isso faz parte do teu estudo, da tua análise, junto com o seu parceiro, com a sua parceira, sobre os regimes de bens que existem no nosso Brasil. Inclusive, se você quiser estudar e se aprofundar nesses regimes, já existe um vídeo aqui no canal que conta as características de todos os regimes de bens que existem. Mas aqui eu vou te contar qual que é o momento que você estuda esses regimes. O ideal é que você estude antes mesmo de dar entrada no casamento lá no cartório, ou antes de ir até o tabelionato de notas para fazer a escritura pública de união estável. Por quê? Porque um estudo sobre o regime de bens, ele é ideal que seja feito com calma, com paciência, para que vocês possam ir estudando e conversando, porque o regime de bens, ele vai determinar o futuro patrimonial de vocês, tanto dos bens individuais, caso vocês queiram ter, né, quanto dos bens comuns. Então é necessário que vocês compreendam todas essas características dos regimes que existem e analisem se faz sentido ou não para a vida de vocês, para o relacionamento de vocês. Então é importante que isso seja feito com calma, com tranquilidade. Por isso que eu falo que o ideal é que seja analisado antes da entrada no casamento lá no cartório, porque daí vocês têm tempo para fazer isso. Agora, depois que já deu a entrada, fica um pouco mais corrido. Não é que não tem como fazer, tem, mas daí vai ter que ser com um pouco mais de rapidez, né? Vai ter que sentar realmente, olha, vamos marcar até um dia para analisar isso daqui, porque daí agora vocês, se vocês já deram entrada no casamento, vocês têm prazo para apresentar para o cartório qual que é a opção do regime de bens que vocês escolheram. Então vamos lá, nessa hipótese que vocês já deram entrada no casamento civil lá no cartório, o momento ideal é agora. Então, quanto antes vocês analisarem os regimes de bens e estudarem sobre isso, melhor. Quando você dá entrada no casamento civil lá no cartório, existem algumas etapas que você vai percorrer até chegar no momento da celebração do casamento, que é aquele momento em que você se reúne com o juiz de paz e o juiz de paz vai perguntar para vocês se é de livre e espontânea vontade contrair matrimônio. E vocês vão dizer sim. Esse é o momento da celebração do casamento. E logo depois da celebração, é já entregue para vocês uma certidão de casamento. Então, depois da celebração, vocês saem do cartório com a certidão de casamento em mãos. E nessa certidão já vai estar escrito ali qual que é o regime de bens. Então, você precisa indicar o regime de bens antes da celebração. Quanto tempo antes da celebração? Aí depende de cada cartório. Tem cartório que fala, pode informar a gente um dia antes da celebração, 2 dias antes, uma semana antes. Depende ali de como que o cartório funciona. Não informei o cartório sobre qual que é o regime que a gente quer. O que vai acontecer? O cartório vai ser obrigado a colocar o regime da comunhão parcial de bens. Eu tô falando aqui para vocês que é uma comunicação ao cartório, mas é claro, entendam essa comunicação como a entrega do pacto antinupcial. Inclusive já tem também vídeo aqui no canal sobre pacto antinupcial, quando fazer, como fazer, aonde fazer. Então você faz o pacto antinupcial com a escolha do regime de bens e entrega esse pacto antinupcial no cartório de registro civil onde você marcou o seu casamento, para informar ao cartório qual será o regime de bens e eles colocarem na certidão de casamento. Aí no dia da celebração vai ser entregue a certidão de casamento com a escolha correta, né? A escolha que vocês fizeram do regime de bens. Agora quem vai fazer união estável, como que funciona? Na união estável a gente não tem essas etapas como tem no casamento, mas, assim como no casamento, você precisa escolher um regime de bens.
Então, o regime de bens precisa ser comunicado na hora que você vai fazer a escritura pública da união estável. Então, você chega lá no tabelionato de notas para fazer a escritura pública de união estável, ou quando você vai fazer o contrato particular, no momento que é confeccionado o contrato. Então, são nesses momentos que você indica qual que é o regime de bens. Se é personalizado ou não, ou se não for personalizado, qual dos regimes disponíveis que vocês optaram. Então, é no momento de fazer a escritura pública ou o contrato de união estável que você deve escolher o regime de bens, comunicar a tua escolha. Não precisa de um pacto antinupcial, como no casamento. É realmente só descrever ou na escritura pública ou no contrato particular de união estável o regime de bens que vocês optaram. Sobre a união estável, também tem vídeo aqui no canal falando sobre ela, sobre todas as características, sobre como formalizar, todas as informações importantes sobre a união estável para você conferir. Mas de qualquer forma, fica aqui a minha recomendação para, caso você ainda não tenha dado entrada no casamento, para que vocês possam conversar antes sobre o regime de bens, antes de dar entrada formal lá no casamento civil. Porque daí vocês conseguem conversar com calma, ver isso de forma tranquila e sem a pressão do tempo. Porque quando você tem a pressão do tempo, às vezes você pode atropelar alguma coisa aí, pode não dar tempo de analisar todas as características dos regimes de bens que existem. Então, a minha recomendação é que essa análise, esse estudo sobre os regimes de bens e chegar, enfim, à escolha do regime de bens, seja feita com calma e antes mesmo de dar entrada no casamento civil. No blog vai ter um artigo que sairá hoje, sexta-feira, dia 16 de dezembro, às 6 horas da tarde, que fala sobre passo a passo para você chegar ao teu regime de bens ideal. Nesse artigo, eu descrevi para vocês quais são os aspectos que vocês precisam analisar para chegar lá no final com uma decisão sobre o regime de bens que faz mais sentido para o relacionamento de vocês. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O vídeo de hoje era isso. Muito obrigada por assistir. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like aqui para mim se você gostou e se esse conteúdo for útil. E se você tem sugestões para os próximos vídeos ou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!